Eu quero também falar agora com o deputado federal Coronel Tadeu, do PL, que está aqui conosco, o PL de São Paulo. E ele vai trazer as informações também sobre a maneira como ele avalia a aprovação dessa PEC da segurança pública. Houve uma discussão muito relevante, deputado, que foi o fato de não se tratar da maioridade penal, da redução da maioridade penal, né? Que era um tema que chegou a permear ali em algum momento a discussão e que depois acabou sendo deixado de lado. Como é que o senhor avalia esse trecho especificamente? Depois a gente vai abrangendo aqui o nosso debate. Boa noite. Boa noite para todos vocês aí no estúdio, boa noite para todos aqueles que estão nos assistindo e nos ouvindo. Bom, primeira coisa, deixa eu só deixar bem clara a minha posição, né? Eu fui contra essa PEC, né? O Brasil precisa discutir segurança pública com seriedade, né? E isso exige um diálogo federativo, coisa que não aconteceu, né? Precisaria de um planejamento técnico muito forte, muito concentrado, né? E o foco em resultados, o que você não ouve falar de resultados. O próprio Elias citou aí, né? Ele, para resumir o que o Elias falou, foi perfumaria. Essa PEC, ela não passa de uma perfumaria. E uma das coisas importantíssimas que eu sempre luto, brigo e debato com os colegas é a questão da redução da maioridade penal. Nós precisamos avançar nesse tema o mais rápido possível. Será que eu preciso aqui voltar no tempo, em 2003, e lembrar do crime do Champinha, que matou um casal aqui em São Paulo, na cidade de Embu-Guaçu, em 2003, cumpriu ali a sua pena dentro de um regime socioeducativo, dentro de uma casa, e depois foi colocado em liberdade. Então, isso é uma aberração para nós. Essa redução da maioridade penal, ela tem que ser colocada na mesa, e infelizmente ela foi retirada da PEC, né, para que houvesse uma possibilidade de se passar mais fácil esse assunto. Não estou aqui para saber se é mais fácil ou mais difícil, não. O assunto é doloroso, mas o assunto precisa ser colocado na mesa. A gente não pode ficar evitando determinados temas, né, só para agradar outras pessoas, ou agradar outros projetos, ou agradar outros temas. Não é assim que funciona, não. Essa questão da redução da maioridade penal, nós não podemos mais admitir que um sujeito que pode votar, pode escolher o seu presidente, não pode responder por um crime dentro de uma cadeia. Não tem o menor cabimento mais isso. Essa sociedade não suporta mais ver tanto menor sendo praticando crime e ainda sendo aliciado por traficante para ser mula, para ser isso, para ser aquilo do tráfico de drogas. Então precisaria ter colocado. Esse é um dos pontos muito importantes que infelizmente ficou de fora. Deputado, eu queria falar um pouquinho também sobre essa menção, né, do Palácio do Planalto, de que a PEC da segurança pública tem o protagonismo dos governistas. O senhor entende que houve esse protagonismo mesmo num tema como esse que, digamos, não é muito colado com a esquerda nos últimos anos? Bom, primeiro que eu não entendo como protagonismo dos governistas, não. Sinceramente, eu não entendo, até porque a origem dela... A origem dela foi do governo, né? Mas é um tema que já vem sendo debatido há muito tempo dentro da Câmara dos Deputados. Não é de hoje que se tenta mexer no artigo 144 da Constituição Federal. Agora, de fato, o que essa PEC traz de ruim é essa centralização em Brasília das decisões, né? A Constituição Federal de 88, ela foi muito clara quando ela estabelece um pacto federativo no qual os estados têm um papel central na segurança pública. E são os estados que mantêm as polícias civis, as polícias militares e que lidam diretamente com o crime no dia a dia. E não podemos esquecer da presença hoje em muitos municípios das guardas municipais, que trocou o nome agora para Polícia Municipal. Então são instituições que essas estão presentes quando a gente fala em segurança pública. Aí sim, e eu entendo que os estados praticamente foram deixados de lado. Eles é que deveriam participar. Os municípios que detêm guardas municipais deveriam participar desse debate. Para você ter uma ideia do quanto foi pobre a discussão sobre essa PEC, eles fizeram apenas 7 audiências públicas para um tema tão complexo. Foram 7 audiências públicas ao longo de todo esse tempo de estudos que tivemos aí dentro da comissão especial, e eles acham que isso foi fundamental, foi suficiente para se decidir um tema tão importante como esse. Então, é um tema que mereceria realmente
uma pluralidade muito maior, a presença de todos os estados, secretários de segurança pública, governadores. Eu lembro de uma reunião só que foi feita no início pelo presidente, que chamou os governadores, né? E alguns até se manifestaram naquela época. Mas tratar de um tema tão importante como é segurança pública de uma forma tão simplista assim, só tem um resultado, não vai funcionar absolutamente nada. E, deputado, só para a gente arrematar a nossa conversa aqui, eu quero saber também sobre a maneira como vocês devem, digamos, cobrar, então, e principalmente bater nesse tema durante esse ano de campanha eleitoral, porque o que o governo diz, e o governo federal, quando recebeu as críticas em torno da não participação dos governadores dos estados, como o senhor estava trazendo aqui para a gente, é que os governadores não se abriram ao diálogo e decidiram politizar o tema por conta da campanha política. E aí eu quero saber, o senhor acha e entende que isso de fato aconteceu? Esse movimento tinha a ver com o fato de vários governadores se colocarem como pré-candidatos à presidência da República em 2026 e gerarem um embate para se sobressaírem? Ou, de fato, houve, digamos, uma falta de diálogo, de consenso que envolvesse os estados nesse tema? Eu acho que diálogo não houve mesmo. Como eu disse para você, só foi aquela reunião mesmo. Sim. E parou por ali. Lembro de uma vez o Caiado comparecendo Sim. na Comissão de Segurança Pública e somente isso. Mas você falou muito em campanha política, né? Dificilmente o tema segurança pública vai ficar fora dessa campanha. Então já estão politizando o tema com toda certeza. Com toda certeza, governadores, e candidatos à presidência vão ter que falar sobre segurança pública. O duro é que alguns deles é que conhecem o tema com profundidade. Então eles vão falar praticamente letras mortas sobre segurança pública porque não detêm o conhecimento para falar sobre o assunto. O que mais se precisa fazer em segurança pública é fortalecer as instituições. Fortalecer de diversas formas. Aí eu vou ser um pouquinho extenso, mas me permita me alongar um pouco para citar algumas coisas importantes quando eu falo em fortalecimento das instituições. Primeiro, quais instituições? Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal. Todo mundo esquece que nós temos uma Polícia Penal hoje, que foi aprovada uma PEC em novembro de 2019, então está lá na Constituição Federal, e as guardas municipais que hoje participam do sistema de segurança pública. E ainda nós temos os agentes socioeducativos, né? Então, fortalecer significa dar uma atenção específica para todas essas instituições que estão realmente fazendo segurança pública. E a principal coisa é salário. É pagar bem o policial. Alguns estados pagam bem, outros pagam muito mal. E aí é onde a coisa começa a se complicar. Segunda coisa, essas corporações, elas fazem o seu trabalho nas ruas. A gente sabe, então aí 24 horas por dia. Bem ou mal, ligou 190, 192, 193, né? Vai aparecer alguma viatura, vai alguém te atender, vai alguém tentar entender qual é o seu problema e tentar dar uma solução. Bem ou mal, nós temos esse serviço funcionando. O que precisaria é melhorar. Combate ao crime. Essas instituições precisariam ter um investimento muito forte para combater o crime à altura. O crime está crescendo. As corporações não estão crescendo. O crime cresce com inteligência e tecnologia. As corporações não estão crescendo com inteligência e tecnologia. E eu vou mais além ainda agora, falando de segurança pública, mas tirando essas instituições de fora, que é para falar sobre impunidade nesse país e decisões do judiciário. Sobre impunidade, a gente precisa, o que o Congresso deveria fazer antes de mexer com o PEC de segurança pública, é mexer no Código de Processo Penal. Esse número infinito de recursos processuais, isso acaba com qualquer justiça, isso acaba com qualquer efeito de punição que a lei penal poderia trazer. É a lei processual penal que hoje é leniente com o bandido. Você não consegue manter ele atrás da cadeia. E decisões judiciais. Eu vou lembrar de duas aqui. André do Rep, recentemente solto, né? Foi logo ali atrás, em 2020, por um ministro do Supremo Tribunal Federal, e nunca mais foi achado um bandido criminoso que aí, com uma decisão, uma canetada de um juiz, simplesmente ganhou a liberdade e nunca mais apareceu e nunca mais vai aparecer. Vou dar um outro exemplo também um pouco mais antigo, aquele médico Roger Abdelmaci,
que também, numa canetada de um juiz, soltou um sujeito condenado por vários estupros, vários estupros, e foi encontrado no Paraguai. Esse, por sorte, ainda foi encontrado no Paraguai. E o outro caso emblemático que todo mundo sabe é o Champinha, né, que também acabou cumprindo a sua pena ali dentro de uma casa de custódia para menores, depois ganhou a liberdade e acabou. Então são coisas que a gente não consegue admitir. E isso não é segurança pública, não é instituição de segurança pública, polícia militar, polícia civil, polícia penal, guarda municipal, não é. Isso é poder judiciário. Então, se a gente quer resolver um problema de segurança pública, nós não podemos desatrelar em momento nenhum essa questão da impunidade, porque hoje o que mais se tem no Brasil é essa chamada impunidade. O dia que a gente acabar com ela, pode ter certeza absoluta que o crime vai ser colocado no seu devido lugar. Quem quiser se arriscar a cometer um crime vai pensar duas vezes. Deputado federal Coronel Tadeu, do PL de São Paulo, obrigado por conversar conosco sobre esse tema. As portas estão sempre abertas por aqui, viu? Eu que agradeço a todos vocês, bom trabalho, bom jornal para todos e um abraço para toda a audiência. Um grande abraço, até mais.